Fala galera, eu sou Thiago Pantera, professor de Matemática e Física, e eu estou aqui para resolver a questão número 7 da prova de Matemática da UERJ, da segunda fase, tá? Do exame discursivo. Olha só, é uma questão que envolve funções. A questão é o seguinte, vou colocar o texto dela aí na tela, mas a questão diz o seguinte, basicamente ela te dá uma função, tá? E fala que são duas plantas, tá? Vou resumir a história. São duas plantas, tá? Que o cara planta no mesmo dia. E espera ali, e faz um gráfico com o crescimento delas. O crescimento da planta 1 vai passar por esse ponto aqui, ó, 4, 5. O crescimento da planta 2 obedece essa função quadrática. Tranquilo? Aí ele te pergunta lá no final, calcule o dia no qual as duas plantas apresentam a mesma altura. Calcule também a altura máxima de cada uma das plantas no intervalo de tempo observado. O intervalo de tempo que ele fala são 12 dias. Tranquilo? Então, olha só. Essa questão a gente tem que separar em 3 etapas. Qual a primeira etapa? A primeira etapa é você descobrir essa função que você não tem. Ele te deu uma função e uma informação para chegar na outra função. Tá? Ele fala que é uma função afim, ou seja, uma reta, que passa por esse ponto. Tranquilo? Como ela foi plantada ali no primeiro dia, dá pra gente tirar uma outra informação dali. Que informação é essa? Que ela começa no zero, né? Então ela começa no zero e passa por esse ponto. Isso é muito importante. Depois disso, depois que a gente tiver as duas funções, aí a gente encontra o ponto, né, o dia em que as duas alcançam a mesma altura. Tranquilo? Essa é a segunda parte. E é a primeira resposta da questão. E numa terceira fase, numa terceira etapa dessa questão, a gente vai responder a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Qual é a altura máxima de cada uma delas? Tranquilo? Vamos lá. Primeiro, como que a gente encontra isso aqui? Vamos esboçar o gráfico dessa função, só para a gente entender o que está acontecendo. Ó, aqui é o eixo X, aqui o eixo Y. Ele fala o seguinte, o eixo X vai informar para a gente a quantidade de dias, enquanto que o eixo Y informa a altura, tá? Então, ela é plantada no dia 0, né? E vai crescendo, aí ela passa aqui pelo dia, pelo ponto 4, 5. X é 4, Y então é 5. Tranquilo? Como que a gente faz isso daqui? Como que a gente descobre a função, tá? Que passa por esse ponto aqui, 0, 0 e 4, 5, no caso. É bem tranquilo, tá? Por que é bem tranquilo? Vamos lembrar o seguinte, uma função afim, ela tem essa cara aqui, ó, AX mais B. Y, que é esse cara, é igual a X, X é esse valorzinho aqui, mais B. Lembrando que, quem é A? A é o coeficiente angular, é quem inclina essa reta. B é o coeficiente linear, é quem arrasta ela para cima ou para baixo. Repara, se ela está passando na origem, ela não foi arrastada nem para cima nem para baixo. Logo, a gente já consegue descobrir aqui, ó, que o B é quanto? 0. O B é igual a 0, tá? E o A? O A é muito tranquilo também. Por quê? Existe uma informação, né, que a gente sabe que o coeficiente angular é igual a tangente desse ângulo. Caraca, Pantera, tangente? Que viagem é essa? Calma, olha só. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? Esse carinha aqui, ó. Esse carinha tem essa altura, que é 5. 5 dividido por 4. Então acabou. A gente já descobriu a nossa função. Então a nossa função, ela é desse tipo, ó. 5x sobre 4 mais 0, né? Que nem precisa colocar. Pronto. Essa aqui é a função afim. Essa aqui é a função quadrática. Essa é a primeira etapa dessa questão. A segunda etapa é a gente descobrir qual é o dia que as duas vão alcançar a mesma altura. Como que a gente faz isso? Bom, a altura é y, né? Isso daqui está igualado a y, né? Acabei esquecendo. Y igual a tudo isso. Então, tudo isso aqui é y. Isso aqui é y também. Isso aqui é da planta 1, isso aqui é da planta 2. As duas não têm que atingir a mesma altura, então as duas têm que atingir o mesmo y. Então, basta a gente fazer o quê? Igualar as duas, tá? Então, eu vou pegar essa parte aqui e igualar essa aqui, ó. Então, 5x sobre 4 é igual a tudo isso aqui, ó. 3x sobre 2 menos x quadrado sobre 16. Tranquilo? Agora eu vou passar todo mundo para o mesmo lado. Esse cara vai passar para lá, vai ficar positivo, né? Então, x ao quadrado sobre 16 menos, ele está positivo, passa negativo, menos 3x sobre 2. E esse cara que já estava aqui, mais 5x sobre 4.
Tudo isso igual a zero. Por que zero? Porque os dois que estavam aqui, eu passei para o lado de lá. Então ficou ninguém aqui, né? Não ficou ninguém, então é o zero. Tá vendo esse cara aqui, ó? Olha o macete, hein? Eu preciso fazer o MMC para igualar esses denominadores. Eu não posso fazer essa operação com os denominadores diferentes. Eles precisam estar iguais. O que eu vou fazer? Em cima e embaixo, eu vou multiplicar pelo mesmo cara. Eu vou multiplicar por 2, tanto embaixo quanto em cima. Por quê? 2 vezes 2 vai dar 4. Pronto, eu igualo isso aqui. Olha como é que fica. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado em cima sobre 16. Aqui, menos 2 vezes 3, 6. 6x dividido por 2 vezes 2, 4. Mais 5x sobre 4 igual a zero. Mesmo denominador, aí tranquilo, de boa. Só fazer a operação. 6x menos 5x vai ficar menos 1x. X ao quadrado sobre 16 menos 1, nem precisa colocar 1, né? Menos x sobre 4. Tranquilo? Isso é igual a zero. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar, né? A gente pode multiplicar todo mundo por 4, a gente pode multiplicar todo mundo por 16, tá? Tanto faz, para ficar melhor. Vou multiplicar todo mundo aqui por 16. Olha só. Se eu multiplico esse cara por 16, vai aparecer um 16 aqui multiplicando. Vai aparecer um 16 aqui também multiplicando. Olha o que vai acontecer. 16 dividido por 16, 1. Então vai ficar só x ao quadrado. Menos aqui. 16 dividido por 4, 4. Então 4x. Só para ficar mais fácil para a gente, tá? Agora eu vou colocar o x de evidência. X que multiplica x menos 4 igual a zero. Olha só como ficou. Isso daqui é uma multiplicação, tá? O x está multiplicando esse parênteses. E isso tem que dar zero. Só que existe uma propriedade muito importante. Se eu tenho uma multiplicação que dá zero, necessariamente um dos fatores da multiplicação precisa ser igual a zero. Então eu tenho duas possibilidades. Uma, o x ser direto igual a zero. Outra possibilidade, o x menos 4 ser igual a zero. Se o x menos 4 for igual a zero, passo 4 para o outro lado. X vai ser igual a 4. Pronto, eu tenho essas duas soluções. O que a gente... Vê se isso faz sentido primeiro. Olha só. O que eu fiz? Eu igualei as duas funções, né? Igualar as duas funções, eu tenho uma função que é quadrática. A função quadrática ela é negativa, né? Então ela tem uma concavidade para baixo. E uma reta, que é assim, ó. Quando eu cruzo uma com a outra, né, repara que eu tenho dois pontos em comum. Dois pontos que uma passa exatamente em cima da outra. Uma vai ser no x0, um ponto vai ser no x0, o outro ponto no x4. Tranquilo? Ou seja, essas duas respostas aqui faz sentido pra gente. Vamos seguir. Agora, já encontramos, né, a primeira pergunta. A primeira pergunta que ele faz é o seguinte: quando que as duas plantas têm a mesma altura? Elas vão ter a mesma altura aqui, ó, no dia 4. Agora, tu vai me perguntar, pô, Patera, por que apareceu 0? Elas não foram plantadas juntas? Então, no dia 0, entre aspas, no momento que elas foram plantadas, elas também têm o mesmo tamanho, tranquilo? Isso vai aparecer aqui na resposta. Mas, seguindo, agora a gente precisa saber a altura máxima de cada uma delas. Vamos começar pela planta 1. É uma função afim. Uma função afim, ela é crescente. Essa função afim é crescente. Ou seja, qual é o tamanho máximo? O tamanho máximo vai ser no último dia, porque ela está sempre crescendo. Como ele fala que são 12 dias, fica muito fácil. A gente vai pegar a função afim e vai colocar o 12 aqui, ó. Então, ó, y é igual a 5x sobre 4. O que a gente vai fazer? No lugar do x, a gente substitui e coloca o 12. Y é igual a 5 vezes 12 sobre 4. Ó, 12 dividido por 4 vai dar 3. Y vai ser igual a 15, a 5 vezes 3, que é 15. Tá? Então, ó, 15. O que significa esse 15 aqui? Cara, 15 é a altura máxima dela. Vai ser alcançada em qual dia? No dia 12. Tranquilo? Agora, vamos descobrir, tá, a altura máxima da segunda planta. Só que a segunda planta é uma função quadrática. Então, olha só, vamos colocar ela organizadinha aqui, ó. Menos x ao quadrado sobre 16 mais 3x sobre 2, tá? Essa daqui é a função quadrática, tranquilo? Agora, vamos descobrir a altura máxima. A altura máxima a gente vai descobrir da seguinte forma. A altura máxima a gente vai descobrir com o y do vértice.
O que é o y do vértice? Primeiro, vértice é esse pontinho aqui, ó, tá? É o ponto máximo ou mínimo de uma função. Y do vértice é esse carinha aqui, ó. É o y que esse ponto está marcando, tá? Qual é a fórmula para o y do vértice? O y do vértice é sempre menos delta dividido por 4 vezes a. O delta, a gente sabe, ó, menos, cuidado com o sinal, é b ao quadrado menos 4a vezes c. Isso tudo dividido por 4 vezes a. Olha só que interessante. Vamos substituir. Y do vértice é igual menos a parêntese b. Quem é b? Ó, esse cara é o a e esse cara aqui é o b. O cara que acompanha o x, né? Então é 3 sobre 2. Então, ó, 3 sobre 2, só que lembra, esse cara aqui está ao quadrado. Menos aqui, olha que interessante. 4 vezes a vezes c. Só que quem é o c aqui? O c é o zero, não aparece o termo independente. Se o c aqui é zero, significa que quando eu multiplicar por c aqui, vai cortar todo mundo. Então aqui vai aparecer um zero. Tranquilo? Dividido por 4 vezes a. Quem é a? Menos 1 sobre 16. Então, menos 1 sobre 16. Tranquilo? Olha só. Melhorando isso daqui, né? 3 ao quadrado, 9. Então, é menos 9 sobre 2 ao quadrado, 4. Embaixo, 4 vezes menos 1, menos 4 dividido por 16. Tranquilo? Ó, dá para simplificar isso daqui, né? Principalmente na parte de baixo, essa fração de baixo vai ficar 1 sobre 4, né? Dividir por 4 aqui, ó, em cima e embaixo. Show? Agora, y do vértice é igual a menos com menos vai dar mais, tá? A gente, como que faz a divisão de fração? Repete a primeira, a de cima, 9 sobre 4, e multiplica pelo inverso da de baixo. Não é 1 sobre 4 embaixo? Vai ficar 4 sobre 1. Olha que interessante, o 4 aparece em cima e embaixo, então, ó, vapo. Ou seja, resultado igual a 9. Que questão maneira, que questão gostosinha. Olha só, então a gente descobriu o quê? A altura máxima da segunda planta. Então, recapitulando, tá? Olha o que ele pede. Ele te dá uma função quadrática e te dá um ponto. Ele não fala a função afim, não. Ele te dá só um ponto. Você tem que fazer a questão em 3 etapas. Ele pede o dia em que elas têm o mesmo tamanho e pede a altura máxima de cada uma delas, tá? Primeira fase da questão, né? Tu vai dividir ali em 3 etapas. Primeira etapa, descobrir a outra função que ele não te deu. Pronto, descobrimos aqui a função que ele não deu. Show? A partir daí a gente vai responder a primeira etapa. A primeira pergunta, perdão. A segunda etapa é responder a primeira pergunta. Qual é essa pergunta? Qual é o tempo em que as duas têm o mesmo tamanho, a mesma altura? A gente vai igualar as duas funções. Aqui, ó, encontramos. O tempo é 4. 0 e 4, né? Só que a resposta que nos serve é 4. Tranquilo? Depois disso, ele pergunta a altura máxima de cada uma delas. A altura máxima da primeira é fácil, porque é uma função crescente, é uma função afim crescente. Então, ó, só jogar o último dia aqui, encontramos. E da segunda joga o y do vértice, encontramos. Então, a altura máxima da primeira, 15. Da segunda, 9. Tranquilo, galera? Muito maneira essa questão, gostei muito. E aí, gostou também? Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? Agora, se gostou, não se esqueça de seguir o canal, tá? E ativar o sininho, porque tá sempre rolando novidades por aqui, de matemática e física também. Tranquilo? Não esquece de ir lá no Instagram, ir lá seguir, acompanhar no Instagram, que lá tem projetos e tal, e vai estar tudo, né, mais detalhado por lá. Tranquilo, galera? Galera, tamo junto, até a próxima. Beijão!